Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre essa questão que está difícil de entender: horas extras no home office. Por que é difícil de entender? Porque se você for ler a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e procurar a palavra home office, você não vai encontrar. Não existe essa palavra, essa expressão, que na verdade são duas palavras, na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, porque é uma palavra, são palavras de origem inglesa, por isso que não existe, não existem. O que existe na CLT é a palavra teletrabalho. Teletrabalho. Teletrabalho existe no artigo 75A. E essa palavra é vinculada a meios telemáticos. Telemático é uma palavra que é a conjunção de duas coisas. Tele vem de telecomunicações, de se comunicar através de fibra, de satélite, de telefonia, forma de comunicação, vem de tele. Mática vem de informática. Então, é você se comunicar usando softwares, usando hardware, usando a informática junto com a telecomunicação. Por isso que o nome é telemático. O artigo 6º da CLT, ele é muito claro em dizer que trabalho físico presencial do empregado tradicionalmente na sede da empresa não tem nenhuma diferença, é zero diferença dos empregados que estão trabalhando à distância. É a mesma coisa, deve ser tratado do mesmo jeito. O contrato e a legislação trabalhista não alteram em nada. Por que é que esse artigo 6º foi criado? Ele foi criado porque antigamente, antes dessa história de pandemia, se eu não me engano, foi no primeiro governo de Dilma Rousseff, essa alteração. Essa história do empregador achar que o empregado, estando à distância, não é empregado dele, foi que trouxe essa definição para o artigo 6º da CLT. Porque muitos achavam, se a pessoa estiver trabalhando para mim, mas não estiver dentro da minha empresa, não é meu empregado. E aí o artigo 6º veio para acabar com essa história, dizendo, não importa se a atividade ela é presencial ou à distância. Se usarem meios telemáticos de comunicação, se houver subordinação, pagamento de salário, pessoalidade no trabalho, vai ser um vínculo de emprego como outro qualquer. O empregado também não pode ser desqualificado porque está trabalhando à distância. Depois disso, nós temos o artigo 62 da CLT. Esse artigo, ele traz as funções, as pessoas, os empregados que não estão abrangidos, não estão atingidos, não estão contemplados pelo capítulo de horas extras. Artigo 62. E está lá no inciso 3º, dizendo o seguinte, que quem trabalha em home office não tem direito a hora extra. Não fala home office, fala teletrabalho. Quem está no modo teletrabalho não tem direito a hora extra. A interpretação é de que home office é uma forma de teletrabalho. Por quê? Porque para se estar no home office, que é o escritório na sua própria casa, e trabalhar atendendo à empresa, aos clientes, ao serviço, você precisa utilizar de meios telemáticos. Lógico, é teletrabalho. Essa nossa conversa aqui de hoje, ela veio, está sendo provocada por conta de uma matéria, de um post, de um artigo que saiu no site da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, dos Juízes do Trabalho. De um professor, doutor em Direito do Trabalho, por isso ele merece o máximo respeito, lá da USP, que é a Universidade de São Paulo. E ele defende no artigo dele que home office não é teletrabalho. Por não ser teletrabalho, ele entende que é devido às horas extras. Bem, é isso aí que eu estou alertando. A minha opinião é que home office é teletrabalho. Mas o objetivo da nossa conversa aqui não é eu falar da minha opinião contra a opinião do professor lá da USP. O objetivo é alertar que quem está com o empregado em home office, trabalhando em jornada excessiva,
é recomendável que seja feito o controle de horário. Porque mesmo a lei dizendo, o artigo 62, inciso 3º, que não tem direito a horas extras, poderá a maioria dos juízes, e que são essas pessoas as que julgam os processos, também os auditores fiscais do trabalho, que fiscalizam as empresas e vão verificar quem está com termo aditivo home office, a interpretarem que aquele trabalho home office ele merece ter a jornada definida e os excessos pagos como horas extras. Existe uma questão que corre por fora de tudo isso, que eu alertei desde o início, no primeiro dia da medida 927/20, que essa medida caducou, essa medida provisória, mas eu alertei, dizendo que, olha, a CLT diz que home office não tem direito a horas extras, porque teletrabalho não tem direito a horas extras, né? CLT não fala de home office, mas fala de teletrabalho. Eu entendo que home office e teletrabalho é a mesma coisa, um está dentro do outro. Porém, os contratos que foram aditivados, que foram alterados de presencial para home office, se você olhar na redação original do contrato, nas cláusulas do contrato, são muitos os casos que está previsto o controle de horário. Está prevista a jornada de trabalho, o controle de horário, inclusive a autorização para se trabalhar em horas extras. A combinação, o ajuste. Então, na medida em que esse contrato ele é aditivado, ele é alterado para que o empregado saia do modo presencial para o modo home office, e essa alteração não foi uma alteração assim, espontânea, ela veio provocada por uma pandemia, eu entendo que, nesses casos, o risco do trabalho home office via ser encarado, via ser observado pelo julgador, por um juiz, quanto à questão de ter direito a horas extras, é muito grande, porque o contrato original previa o pagamento de horas extras. Já para os contratos que originariamente surgiram no home office, pode uma empresa ter demitido vários empregados e, no meio da pandemia, eu vou contratar alguém para atender mais a logística, a entrega, os pedidos, e vou contratar no modo original home office. Nesse caso, eu acho como risco muito pequeno a contratação originária home office sem direito a horas extras. Porém, estou aqui deixando mais uma vez claro esse alerta. Essa publicação no site da Ana Matra, que ele é altamente influenciador na mente dos que julgam, no Brasil todo. Porque existem congressos, webinar, existem lives entre juízes, lógico, é normal, isso acontece. Os tribunais estão promovendo isso. Então, é uma situação que foi trazida pela Ana Mara, está lá no site dela, e o entendimento é de um doutor em Direito do Trabalho, professor da USP, então não é qualquer pessoa que está opinando. Eu, com todo respeito, discordo dele, mas é uma opinião que tem um peso. Então, fica essa alerta aqui e esse sinal de cautela. Quem tiver empregado trabalhando no home office, que esteja trabalhando em excesso, é importante que se faça o registro de ponto e a compensação. Ah, mas a lei não prevê isso. É verdade. Mas eu estou falando aqui no Brasil. E nós temos muitas condenações, muita condenação na Justiça do Trabalho, que a lei prevê o contrário. A lei não prevê nada daquilo e a jurisprudência simplesmente se sobrepõe à lei. Nós estamos agora passando por isso. O Supremo Tribunal Federal está com julgamento em curso se o índice de correção dos créditos trabalhistas será TR ou IPCA-E, quando a reforma trabalhista emendou a CLT deixando claro, o índice de correção do crédito trabalhista é TR, e ponto final. Se a TR é favorável ou desfavorável, que mude a lei, mas não. O Tribunal Superior do Trabalho estava se reunindo para alterar o índice. Ia colocar o IPCA-E por ser mais favorável, enquanto que a lei diz que o índice é TR. Eu não estou aqui a entrar no mérito se TR é bom ou ruim, se IPCA é justo ou injusto. Não é isso. É que essa situação da Justiça do Trabalho simplesmente decidir desacompanhada da lei não é uma novidade. Isso é coisa antiga. E ela persiste.
nos dias atuais. O exemplo maior é esse julgamento que está em curso no Supremo Tribunal Federal, quando um tribunal superior, que deveria dar o exemplo de legalidade, porque eu acho o seguinte, o TST poderia dizer, não, a gente acha que TR é inadequado. Bata na porta do Congresso, exija que os sindicatos patronal de classe entendam, busque alterar a lei, mas jamais um órgão, que é o Poder Judiciário, que não tem a competência legislativa, não tem competência, não tem autorização da Constituição para legislar, que legisle. Mas é isso que acontece. Nós temos que trabalhar, eu digo sempre, vamos precificar. Não adianta a gente achar que a pandemia é justa ou injusta, a pandemia ela existe. Então, esse comportamento da Justiça do Trabalho como órgão legislador, ele existe. Então, não adianta ficar se agarrando com a lei e achando que a lei vai lhe proteger de tudo, porque não vai. O que vai lhe proteger é se a lei estiver sendo aceita pela mente dos que julgam. É isso aí. Um grande abraço e tchau.